Boa noite a todos, bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmão Clarencio, e é uma grande satisfação de estarmos aqui reunidos, e rogar a Deus que nos envolva neste momento em que vamos ter algumas reflexões sobre as passagens do Senhor Jesus. Não são todas, é claro, são muitas, mas nós estamos aqui neste mês de dezembro para falarmos do Senhor Jesus. E nós vamos, antes da nossa prece, ler uma pequena mensagem do livro Antônio de Aquino, Reflexões, e a lição 60. E ele diz assim: homens que se dedicam à divulgação doutrinária, trabalhadores que falam aos espíritos encarnados ou desencarnados, todos têm uma responsabilidade enorme nas mãos. Sobre os seus espíritos pesa a responsabilidade maior de transmitir a ideia clara, límpida, superior que é a doutrina espírita. Então, convido a todos os irmãos nos seus lares e daqui da nossa casa espírita a unir os nossos pensamentos, evocar os nossos guias e mentores espirituais e, com o auxílio do nosso querido irmão Clarencio, realizarmos a nossa prece. Senhor Jesus, Senhor de nossas vidas, eis-nos aqui, Senhor, a rogar a Tua intercessão por cada um de nós, pelos nossos lares, pelos nossos familiares e amigos, e que essa rogativa, Senhor, de paz, de harmonia, se estenda a toda a humanidade. E assim, Senhor, amparados por essa paz, por essa vibração doce da Tua presença entre nós, rogamos, sobretudo a Deus, a permissão para iniciarmos o nosso estudo, os nossos momentos de reflexão. Que assim seja, Senhor Jesus, graças a Deus. Então, no mês de dezembro, nós certamente nos lembramos muito do Mestre Jesus, que é a sua vinda entre nós. E nós vamos estar estudando a lição do livro Foco de Luz, e que tem o título Com Jesus. É uma lição muito bela e que nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. Essa lição, quem traz para nós é o Espírito Antônio de Aquino, um espírito muito querido, muito bondoso aos nossos corações. E ele vai dizendo assim para nós, Primeiro tem um trechinho do Evangelho, no capítulo 6, que é lá no item 7, que diz assim, só um trechinho, mas a mensagem é muito bonita e muito confortadora, aconselho que todos a leiam. Não procureis a força e a consolação em outro lugar. Tá? Lá no Evangelho, no capítulo 6, no item 7. E Antônio de Aquino diz para nós que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. E ele diz: estava acompanhando o prezado médium na transmissão daquilo que sabe sobre minha apagada figura e sobre as tarefas que vêm sendo executadas mercê à bondade de Deus. Pensava comigo acerca da responsabilidade que cabe a todos nós, os espíritos espíritas, que desenvolve através do cristianismo a lei do amor ao semelhante, não só os curando nas suas dificuldades da alma, mas estimulando-os igualmente a progredirem sem cessar. Então esse é o primeiro parágrafo dessa mensagem que Antônio de Aquino traz para nós. Então, primeiro, esse trechinho, ele fala da responsabilidade. Mas antes, quando ele diz assim, da apagada figura, quando ele fala da apagada figura, nós temos lá no capítulo do Evangelho, que fala sobre a virtude, não me recordo agora qual é o capítulo, que fala sobre a virtude. E nessa lição da virtude,
ela vem colocando para nós que o virtuoso, ele não faz alarde, ele não se vangloria das coisas que ele realiza, ao contrário, ele procura manter-se apagado para que apareça a obra, e normalmente a obra da caridade e daqueles que fazem, que trazem a virtude em si, é a obra do Cristo, é a obra de amor. Então é essa obra que tem que se destacar. Mas ele fala aqui da responsabilidade, né? Que responsabilidade seria essa dos espíritos espíritas? E ele diz aqui que a responsabilidade é curando as dificuldades daqueles companheiros que chegam até nós. Porque veja bem, como que a gente vai realizar essa cura das dificuldades? Nós somos Deus? Nós somos todos poderosos? Não, nós somos filhos amados de Deus. E tem uma frase, né, que a gente gosta muito de utilizar, que é: Deus ajuda as criaturas através da sua própria criatura. Logo, nós temos essa predisposição em nós de auxiliar o companheiro. E essa predisposição nós aprendemos dentro do grupo familiar. A gente já atende com carinho, a gente sempre perdoa, a gente sempre está disposto a ajudar. E quando a gente tem isso dentro do nosso grupo familiar, nós levamos pela vida com maior tranquilidade. Então, nessa trajetória de encontrar o companheiro no caminho que precisa de ajuda, ela já vai se tornando natural, porque é hábito nosso olhar o companheiro do nosso lar e realizar com carinho. Isso vai se tornando um hábito, vai se tornando natural. E a outra responsabilidade que nós temos enquanto irmãos, né, é a questão do estímulo ao progresso. Nós temos em nós essa responsabilidade, trazemos em nós essa responsabilidade de estimular o outro a esse progresso. Que progresso seria isso? Seria o progresso puramente físico? Não, pode até ser também, mas temos o progresso moral. O progresso moral está atrelado em como eu me sinto, em estimular o companheiro no que ele tem de melhor, fazê-lo compreender que todos somos filhos de Deus, que todos temos capacidades, que todos temos limites também, mas aprendermos juntos e estimular a superar os seus limites. Então, nesse primeiro parágrafo, Antônio de Aquino traz uma infinidade de situações que nós temos que nos colocar. E quando ele fala, né, aqui da apagada figura, vamos lembrar do nosso querido altivo, que é o médium que trouxe essa mensagem através da sua mediunidade de psicofonia, que ele diz assim, né, quando ele está em contato com Antônio de Aquino, ele diz assim, as palavras do seu altivo está no livro Inspirações do Amor Único de Deus, no volume 1, onde ele vem falando um pouquinho de Antônio de Aquino. É um pouquinho, né? Ele diz assim: Antônio de Aquino é um dos habituais comunicantes destas sessões, ou seja, das reuniões públicas que acontecem lá no CELD. Vejo-o sempre em meio a um campo de lírios. Atrás dele surge uma cruz luminosa de cor branca, talvez mostrando-me a sua característica cristã, eminentemente voltada para o socorro do próximo. Suas palavras envolvem o público, algumas vezes eletrizando tal seu magnetismo. Quando ele fala, gestos largos e voz mansa, porém vibrante, saem de suas mãos vibrações de uma tonalidade verde amarelada, como se as duas cores se misturassem, caindo sobre o público, beneficiando
com sentimento. Ou seja, quando ele fala dessa apagada figura, né, ele se coloca como uma apagada figura. Nós lembramos lá da mensagem do Evangelho que fala sobre a virtude, e nós lembramos agora dessas palavras do seu altivo, quando ele nos fala sobre Antônio de Aquino, uma figura mansa, uma figura pacífica, uma figura, né, um espírito que nós podemos sentir, se nós nos permitirmos agora sentir as suas doces vibrações a nos atender, a nos abraçar neste exato momento. E aí nós vamos ler um pouquinho mais de Antônio de Aquino falando para nós. Ele diz assim: nessa meditação que ele foi meditando ao longo da palestra que estava sendo realizada, nessa meditação, fruto da observação, pude ver quantas almas interessadas aqui no ambiente em ter um modelo, um roteiro, um modo de agir. Certamente não será através da minha figura que vocês deverão seguir adiante, mas sim e principalmente da do Cristo. Este sim, este é o mestre de amor, compreensão, bondade e serviço ao próximo. Ou seja, para que a gente possa sentir Jesus, e o mês de dezembro é um mês bem propício para que a gente possa sentir, é um mês onde todos nós de alguma forma nos sensibilizamos a inúmeras campanhas em auxílio ao nosso próximo, próprio, a Casa de Clarencio, em meio à pandemia. Tudo de alguma forma parou. Um dos trabalhos que deu continuidade sem cessar foi o trabalho de assistência aos nossos irmãos mais necessitados. Ele continua a atender as pessoas e continua precisando de cada um de nós, porque a fome é todo dia, a necessidade do amparo é todo dia. E primeiro, né, vamos lembrar, como a gente falou que ia lembrar das passagens de Jesus, vamos lembrar que quando ele estava com a multidão, ele perguntou aos seus apóstolos o que tinha para dar àqueles companheiros. E eles ofereceram lá os pães e os peixes. Era uma quantidade suficiente para alimentar aquela multidão? Não, mas ele só perguntou o que tínhamos para dar, o que eles tinham para dar, e ele se encarregou de fazer o resto. Ou seja, todos que ali o ouviam foram alimentados. Então Jesus pergunta para nós o que nós temos para dar. E aquilo que nós temos de nós para dar, seja material, que faça a questão material, mas que nós possamos dar de nós mesmos, os nossos sentimentos, o nosso carinho, o nosso ouvido. E ele continua assim: com Jesus nós conseguiremos ultrapassar as barreiras das nossas dificuldades e, superando-as, chegaremos ao pináculo da fé e do trabalho no bem, ou seja, ao cume, né, ao elevado estágio da fé, à máxima situação de trabalho no bem, ou seja, nós não teremos obstáculos para servir ao bem, né? Nós poderemos fazer sim aquilo que melhor tivermos para fazer. Se a gente não pode estar com os companheiros dando aquilo que nós gostaríamos de dar, que lembremos da prece. A prece é um recurso que todos nós poderemos realizar, de onde nós estivermos. Ah, eu não sei fazer prece. Prece é um diálogo com Deus. É o nosso sentimento se elevando para conseguir alcançar a Deus. E a gente faz um grande triângulo, né? A gente chega a Jesus, né? Com as nossas rogativas, com o amor que já trazemos em nós, e aí sim, Jesus faz esse grande elo de ligação da humanidade com Deus, que é Pai de todos nós.
Ele continua: através de Jesus, superamos todas as dificuldades que ainda transitam em nosso planeta terreno, tão cheio de amor, mas ainda com tanta desconfiança, desamor e de desequilíbrio. Olha, nós estamos presenciando momentos de grandes desequilíbrios, de grandes dores, mas que nós possamos estar com Jesus. O que é estar com Jesus? É o nosso sentimento ao ouvir um noticiário que não é tão bom assim, ao ouvirmos os questionamentos políticos que a gente não pode impedir que as pessoas falem, que a gente ouça, que a gente acompanhe, mas que a gente não vibre no mal, ou seja, que nós possamos ter o melhor dos nossos sentimentos para mudar esse quadro todo que nós estamos vendo. Já há uma mudança, O problema é que nós estamos no meio dessa mudança. E se nós observarmos, quando nós vamos arrumar a nossa casa, fica tudo bagunçado. Mas depois, quando nós colocamos tudo no lugar, ela fica linda, cheirosa, agradável. Estamos cansados, é verdade. Mas a gente tem aquela sensação de bem-estar. Tomamos um banho, descansamos, e aí o que acontece? Estamos inteirinhos novamente. E é isso que está acontecendo com o nosso planeta. Nós estamos cansando, nós estamos suando, nós estamos trabalhando, nós estamos nos desgastando, mas é por uma boa causa. As mudanças acontecem, né? Nos ensina, né, nesse momento, a ir a Deus como crianças, né? Quando a gente está com Jesus, que Ele nos ensina com aqueles passos vacilantes até, porque a nossa fé ainda é um pouco dúbia. E aí, mas mesmo assim a gente vai. Se nós tivermos o nosso coração mais puro e nos entregarmos de fato ao Senhor Jesus, né, nessa confiança irrestrita em Deus, nós vamos senti-lo e aí nós vamos caminhar com os passos mais firmes, né? E com o Mestre de Nazaré, superamos a ignorância, plantando conhecimento que trará sabedoria, que por sua vez chegará à plena e total compreensão das coisas do mundo. Ora, a gente acabou aí um pouquinho atrás de falar dos milagres, né? Que é considerada a multiplicação do pão, dos pães e dos peixes, um milagre, uma quantidade pequena para alimentar a multidão. Quando a gente se coloca nessa questão da compreensão, nós vamos entender que muitas das coisas que Jesus nos mostrou não eram milagres. Está na natureza. Se a gente for acompanhar os seus fenômenos, né, está na natureza a transformação da água em vinho, né? Num período de bodas, num momento de alegria. Vamos lembrar que Jesus é alegre, Jesus não é triste, Jesus é alegre. Esse seu primeiro messianato, né, vamos dizer assim, do momento do seu messianato, ele transforma a pedido da nossa querida Maria de Nazaré, a qual a gente tem um imenso carinho, transformando a água em vinho. Era um período de casamento, de alegria. Jesus foi alegre, Jesus agiu nos momentos de alegria, e nós também estaremos e ficamos mais receptivos quando estamos alegres. No momento dos nossos pesares, das nossas dores, nós costumamos nos entristecer a tal ponto que nós não permitimos que os espíritos ajam sobre nós. Então é preciso que a gente tenha alegria. Se não pudermos ter essa alegria que nós achamos que é só do sorrir, não, é a alegria de estar em paz, conscientes daquilo que nós podemos fazer de bom. E aí sim, a espiritualidade encontra campo para nos ajudar, seja no campo emocional, seja na questão física, porque nós estamos dando essa abertura, né? E quando a gente falou aí do milagre, né, da transformação da água em vinho, que na verdade a gente já conhece, que é a manipulação dessas moléculas da água, e que Jesus, sabedor de tudo isso, o fez.
com tranquilidade, e aí a alegria se estendeu naquele momento. Então a gente sabe que as coisas ditas como milagre, elas têm uma explicação na ciência, e hoje a gente está caminhando aí junto com a fé, que tem que estar acesa em nós, mas também com a ciência. Nós temos que orar muito para os cientistas, para que eles tragam de maneira eficaz a vacina. É o que todos nós queremos, mas é preciso que a gente ajude a esses companheiros, para que a espiritualidade superior encontre campo neles. É preciso que a gente ajude para que esses companheiros que têm a tarefa de pacificar, de organizar as multidões, que têm a tarefa de conduzir, né, seja municipal, seja estadual, seja a nível federal, para trazer, né, esses recursos de uma maneira equitativa, né, uma maneira onde todos possam receber e seja de forma tranquila, para que todos sejam beneficiados. Então está aí a hora da gente unir a fé, a ciência e a justiça social, porque nós precisamos colaborar com isso. Não pensar de forma negativa, não pensar de forma desequilibrada, não condenar, não julgar. Esse é um outro ensinamento que Jesus nos traz. Não julgar, mas ajudar. Ele continua: trabalhai, meus irmãos, trabalhai por merecer esta presença do Cristo junto a vós. E aí a gente pode falar como Paulo, né? Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo quem vive em mim. Aí você pode dizer assim para mim: vai custar para eu agir assim? Não, não vai custar não. Veja que em dados momentos em que nós nos predispomos a ajudar um companheiro com aquilo que já possuímos, é o Cristo agindo em nós, sim. Então nós temos. Agora, o que a gente precisa trabalhar é que tenha essa constância do Cristo vivendo em nós, né? Que a gente faça essa transformação. Elevai os vossos corações em prece todas as noites, e a esse mestre sublime, e dizei do fundo dos vossos corações para ele: Senhor, eu amo. Como que a gente ama o Senhor? É o trabalho do bem. Eu estou tentando aprender a amar os meus irmãos. Eu estou tentando aprender a compreender as dores do próximo. Eu estou tentando, Senhor, superar dificuldades. Eu amo, Senhor, e é do meu amor que saem os frutos da sabedoria, da paz, da construção divina. Então, quando nós elevamos os nossos pensamentos todas as noites, que a gente possa fazer isso, a gente está fazendo esse contato com Deus, né? Fazendo essa sublime ligação, né? Para dizer essas palavras: eu amo. Como é que amar? É o trabalho no bem. Compreender e amar os meus irmãos é o perdão das ofensas. Nós precisamos fazer isso, porque o perdão liberta. Todas as vezes que a gente não perdoa, a gente revive aquela situação delicada, sofredora, e nós estamos realimentando. Relembrar é realimentar aquela situação. Então, que a gente possa se libertar. A gente liberta a nós próprios e liberta aquele companheiro que talvez nem tenha se dado conta que teve uma atitude equivocada. Então, perdão faz parte daquele que se diz espírita. Estou tentando compreender as dores do próximo. Então, é o não julgar. Eu amo, Senhor, e é do meu amor que saem os frutos da sabedoria, da paz, da construção divina. Né? Os nossos pensamentos. Quando amamos, quando elevamos o nosso pensamento, nós podemos transformar. E é do pensamento que a gente traz as nossas alegrias e também traz as nossas tristezas. Porque do pensamento há a concretização dos nossos atos. E os nossos atos diz aquilo que vamos receber daí por diante, né? E ele continua aqui: certamente, com esse propósito interior marcado pela vontade, pela determinação, ireis assim, pouco e pouco, avançando no território sublime da elevação. Ah, meus irmãos,
Mas esse território não é a morada dos deuses, é antes local de estudo e de aprendizado. E compreendendo e aprendendo, olhamos para trás e vemos tantas almas, tantos seres, tantas criaturas sem nada, sem conhecimento, baldas de razão, inquietas. E olhando para a nossa casa tão positiva, dizemos assim: eu não posso ficar sozinho aqui, ou com os meus neste ambiente de tanta luz, vendo tanta dor ainda na retaguarda. Ou seja, o que ele diz desse território sublime de elevação é que nesse momento, nessa terra do sentimento, nós estamos em crescimento. Nós estamos em aprendizado. Algumas vezes nós vamos errar, mas também vamos acertar. Então vamos aprender a somatizar os acertos, sim, e controlar e corrigir aquilo que ainda erramos. Mas isso faz parte do nosso aprendizado. E na nossa casa, como em tantas outras casas, nós vamos falar da nossa casa, há tanto trabalho, há tanto estudo, que a gente aprenda a pôr em prática, né? Tudo isso que já aprendemos. A pandemia fez a casa fechar nesse período, mas quantos anos nós já temos de estudo para poder realizar a prática, né, do que o Cristo quer para nós? Nós estamos aí realizando os trabalhos, como nós dissemos, não parou. Nós essa semana fizemos entrega de quentinhas os nossos irmãos, e houve 2 grupos: o grupo que realizou, né, que construiu, que confeccionou as quentinhas, e o grupo que foi levar. Olha que trabalho belo. Então não é só o estudo, é a prática. Mas eu não posso fazer esse trabalho. Tudo bem, a gente não pode, mas podemos orar pelos irmãos que estão fazendo, podemos colaborar financeiramente, sim, nós temos a campanha aí de doação, mas nós podemos vibrar para que esse trabalho tenha um amparo eficaz da espiritualidade, olha, e não só daqueles que estão realizando a tarefa, mas daqueles que recebem também, porque vamos lembrar que nós formamos assim uma corrente do bem. Então que a gente possa estar firmes, ajudando. Esse é o óbolo da viúva. Cada um vai dar aquilo que tem. É mais uma passagem do Cristo que a gente traz à mente de todos nós para recordarmos. E diz assim, ele continua: eu ficarei em minha casa. Sim, né? Isso ele fala do aproveitamento do nosso tempo. Eu ficarei em minha casa, sim, para repousar, para descansar, mas todas as outras minhas horas serão dedicadas ao socorro do semelhante, ao socorro dos que nada sabem, ao socorro dos pobres, dos deserdados. Ou seja, não se impede que a gente descanse, não é impedido que a gente repouse, não é impedido que a gente tenha alegria, mas o que ele pede é que a gente reparta um pouco desse tempo com aqueles que precisam. É um telefonema, mas um telefonema com sentimento, não um telefonema frio. É um telefonema, é uma conversa, é ouvir o companheiro, é mandar uma mensagem, sim, por que não? Uma mensagem perguntando como você vai. Às vezes daquela pequena mensagem a gente parte para uma ligação e parte para ouvir o outro que estava muitas vezes sozinho. Então que a gente lembre disso, que a gente faça as nossas orações, que a gente olhe para o companheiro que está dentro da nossa própria casa e pergunte: está tudo bem? Como você está? Isso a gente pode fazer. E aqueles que podem sair para contribuir, que façam, mas que tenham cuidado, se cuidem, porque a gente precisa cuidar do outro que ficou em casa. Nós estamos bem de saúde, nós estamos equilibrados, né? Mas a gente sabe que as coisas acontecem silenciosamente. E nesse período, muitos dos companheiros não manifestam sintomas. E aí a gente continua como se nada tivesse acontecido, mas infelizmente a gente está aí com a possibilidade de contaminar aqueles que estão em casa.
se cuidando, se protegendo, são mais frágeis, são mais delicados, então que a gente tenha cuidados, né? E ele continua assim. E aí, nesse momento, voltaremos tantas vezes quantas forem necessárias às regiões de dor, de angústia, de sofrimento. E distribuiremos toda a cultura e saber que temos aliados ao amor para todos os que sofrem. Estes também os beneficiados por Deus. Devemos colaborar com a obra divina, não devemos ficar somente com aquilo que temos. Distribuamos parte com aqueles que nada possuem, para que um dia eles venham a ter e, por sua vez, distribuam também para outros aquilo de que já sejam portadores. E assim a ideia de Deus se espalhará, o socorro do Cristo alcançará multidões e todos nós, sem exceção, diremos: Senhor, obrigado. Obrigado por me teres aceito em teu séquito, ou seja, como teu seguidor. Obrigado por me teres aceito como teu servidor. Obrigado por me teres aceitado como teu pregador. Obrigado por me teres aceito como médium de uma venerável instituição socorrista. Obrigado, Senhor, por permitires que eu volte à terra e diga a todos: Cristo existe. Olhai para o infinito, para verdes, olhai para o lírio do chão, para acompanhares e verdes também aqueles que são por eles amados e que ainda não conseguem vê-lo. E então, de nossa parte e através de nossas mãos e dos nossos pensamentos, nós voltaremos sempre para a pobreza onde ela estiver, levantando criaturas da tristeza, do desequilíbrio e dando a todas elas o amor que já conseguimos ter. Ah, meus irmãos, se souberdes fazer isto, certamente o Cristo estará entre vós. Esta casa tem procurado seguir esses passos. Temos ajudado a todos aqueles que aqui vêm, socorros, amparo, curas, desobsessão. Mas, caros amigos, é preciso que vocês elevem os corações sempre para Deus, para poderem perceber a extensão de todo este amparo, de todo este socorro. E que esta bondade infinita de Deus inspire todas as almas para o bem. Muita paz, meus irmãos. Antônio de Aquino. Essa é uma mensagem recebida em 29/11/2005, como nós falamos pelo nosso querido Altivo Panfiro. Então, é um período de Natal, que todos estejam bem centrados, que seja o Natal todos os dias, que a gente possa fazer o Cristo, estar conosco, estarmos com Jesus. Então, neste momento, eu convido a todos os irmãos para que elevem os seus pensamentos, para que nos unamos numa corrente do bem. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, acessando o nosso canal, todos os nossos irmãos médiuns, toda essa espiritualidade junto aos nossos guias e mentores espirituais, em prol da humanidade, da saúde e da paz, digamos assim, com Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre, Senhor de nossas vidas, voltamos ao Teu coração generoso e bom, Senhor, para que nos envolva, para que envolva toda a humanidade nessa corrente de paz, de saúde, de bem, de justiça social. Que a Tua paz, Senhor, possa envolver a cada um dos nossos mentores espirituais, para que eles encontrem acesso nos nossos corações e podermos, Senhor, espalhar a Tua boa nova, que é o amor de Deus sobre cada um de nós. Visite, Senhor Jesus, cada hospital, cada leito de dor, cada casa onde haja enfermos necessitados de socorro. Enfim, Senhor Jesus, nos locais mais distantes, onde nossas mãos talvez não possam alcançar, onde, Senhor Jesus, os nossos pés não possam estar, mas lá existe dor, existe sofrimento, existe um ser humano precisando do Teu amor.
Existe uma alma precisando da tua paz. Que nesse momento, nós possamos formar essa corrente do bem, com todos os teus mensageiros de amor, para auxiliar onde haja fome, Senhor, que a esperança se estabeleça, mas também que uma mão amiga chegue até esses corações. Enfim, Senhor Jesus, que tenhamos paz, que tenhamos amor, que tenhamos, Senhor, para todos nós a cura do corpo, mas sobretudo da alma. Que seja então em teu nome, em nome do nosso querido Antônio de Aquino, em nome do nosso querido irmão Clarencio, em nome de toda a espiritualidade amiga e amorosa desta casa, dos nossos guias e mentores espirituais, em nome da nossa doce Maria de Nazaré, a envolver os nossos lares, mas que seja, Senhor, sobretudo, em nome de Deus nosso Pai, que damos por encerrado esse momento de ligação com Deus através do teu amor, Senhor Jesus. Que assim seja, graças a Deus. E a todos nós desejamos um Feliz Natal todos os dias. Muita paz, meus irmãos.